Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem em casa. Bom, como a gente prometeu para vocês lá no começo do semestre, essa aula não vai ser o professor Lucas que vai dar para vocês, vou ser eu. É uma aula de History e o conteúdo dela não vai cair especificamente em nenhum lugar, em nenhuma avaliação. Queria muito que essa aula pudesse ser presencial, mas infelizmente não tem como. Mas por causa disso a gente pensou algumas coisas para deixar essa aula mais divertida para vocês. Como vocês podem ver, eu não estou usando slides, então a gente vai fazer essa aula na cartolina e eu vou desenhar e escrever o conteúdo para vocês. Em relação ao conteúdo em si, como essa aula de History, a gente tentou alinhar com o conteúdo que vocês estão vendo em História. Em História, vocês estão vendo a história dos povos pré-colombianos, então essa aula vai ser sobre a medicina e a saúde desses povos. Vocês devem se lembrar que os povos pré-colombianos eram aqueles povos, aquelas populações, que viviam aqui na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Por isso que a gente chama eles de pré-colombianos, aqueles que vieram antes de Colombo. Na escola, a gente estuda três principais: os incas, os maias e os astecas. Mas existiram vários outros e eu sei que vocês já viram os outros e esses três principais na aula de história, então eu não vou me alongar muito nessa contextualização porque ela não é o foco da aula. De maneira geral, esses povos eram muito desenvolvidos e tinham uma organização muito boa, tanto nas estruturas do governo, nas repartições das funções sociais e na organização da cidade. Muitos desses povos tinham a religião muito presente no seu dia a dia, e a gente pode perceber isso quando, por exemplo, a gente vê a maneira como eles construíam as cidades. As cidades tinham muitos templos, e os templos tinham como objetivo homenagear os deuses em que eles acreditavam. Por causa dos hábitos e dos costumes dos povos pré-colombianos e como eles são muito diferentes de outras populações da mesma época, muita gente acha que eles podem ser considerados primitivos, ou seja, menos evoluídos do que outras populações. Mas nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ver o porquê que não é certo falar desse jeito. Comparar os costumes e a cultura de um povo com a de outra para tentar escolher quem é o melhor ou quem é o mais evoluído é uma coisa muito complicada de se fazer. Isso acontece porque cada povo tem uma história única e que se constrói de acordo com as necessidades que eles tiveram ao longo do tempo. Então, quando você compara povos que tiveram histórias completamente diferentes, é impossível dizer quem é melhor, porque eles simplesmente tiveram que adquirir habilidades diferentes ao longo do tempo para se adaptar à realidade em que eles viviam. Lembra que eu disse para vocês que os povos pré-colombianos tinham a religião muito presente no seu dia a dia? A religião também era muito conectada com a medicina para eles, porque eles acreditavam que as doenças eram castigo dos deuses e para que elas fossem curadas, eles tinham que fazer oferendas e homenagens. Lá, a figura do médico não se chamava médico, ela se chamava xamã ou feiticeiro. Esse era um cargo que era hereditário, ou seja, ele passava de pai ou mãe, porque as mulheres também podiam ser xamãs, para filho ou filha. Quando a população era pequena, tinha a tendência de ter só um xamã, e quando essas comunidades contavam com muitas pessoas, a gente tinha mais xamãs. Esses xamãs tinham que ter conhecimentos diversos, porque ao mesmo tempo que eles sabiam muito sobre religião, magia e sobre os deuses daquela comunidade, eles também tinham conhecimento sobre plantas e ervas para realmente curar as pessoas. Os povos pré-colombianos tinham uma medicina muito desenvolvida e eles sabiam muito sobre como o corpo humano funcionava. Isso estava muito ligado à prática, principalmente do povo asteca, de fazer sacrifícios com seres humanos. Por causa desses sacrifícios, eles sabiam muito bem onde cada parte do corpo ficava e eles sabiam tratar as doenças quando elas apareciam, sem desenhos que representassem o corpo. Por motivos como esse, os povos pré-colombianos sabiam muito mais sobre a anatomia humana do que os europeus naquela época. Eu escolhi algumas práticas médicas pré-colombianas para falar um pouquinho para vocês. A primeira delas é a deformação intencional do crânio, que tinha uma finalidade estética, ou seja, de beleza. Ela não tinha como finalidade curar nenhuma doença. Quando a gente entra em contato com recém-nascidos, aqueles de vocês que têm um irmão menor provavelmente sabem, a gente tem que ter muito cuidado com a cabeça. Por quê? Porque os ossos dos recém-nascidos não são tão durinhos quanto os nossos são hoje.
Sabendo disso, alguns povos pré-colombianos tinham o costume de colocar uma faixa um pouco mais apertada, como se fosse uma faixa de cabelo, na cabeça dos recém-nascidos, porque eles acreditavam que pessoas que tinham a cabeça um pouco mais alongada eram mais bonitas. Essa faixa não chegava a machucar e não tinha nenhum prejuízo para a pessoa depois, mas ela era o suficiente para que a cabeça mudasse de formato à medida que a pessoa fosse crescendo. A outra prática médica que eu vou falar um pouquinho para vocês é a trepanação. Diferente das deformações intencionais do crânio, a trepanação tem finalidade médica, então ela tem como objetivo curar algum problema. De acordo com os registros da época, as trepanações eram usadas para curar dores de cabeça, convulsões e até mesmo eram um alívio para pessoas que tinham, por exemplo, tumores no cérebro. A trepanação é um pequeno corte feito com uma faquinha bem fininha que lembra um bisturi no crânio da pessoa. Às vezes, por algum problema no cérebro, o cérebro incha e ele começa a ficar apertado dentro da caixa craniana, que é o crânio. Então, essas trepanações serviam para aumentar um pouquinho o espaço e dar alívio para o cérebro. Os povos pré-colombianos também tinham uma noção muito boa de como as plantas e as ervas podiam funcionar como anti-inflamatórios e anestésicos. Então, mais ou menos 70% dos procedimentos que eles faziam não tinham nenhum problema depois nesse pós-operatório, o que é uma taxa muito boa para a época. É bem legal de comentar também que quando os espanhóis chegam na América pré-colombiana, eles mandam uma correspondência para o rei da Espanha falando que não é necessário que ele envie médicos, porque os médicos pré-colombianos são bons o suficiente que eles não sentiam a necessidade de ter médicos espanhóis lá. Para além do conhecimento de plantas, ervas, de procedimentos médicos e cirúrgicos, os povos pré-colombianos também tinham uma boa noção de como a higiene da cidade afetava a saúde das pessoas. Então, as cidades eram cercadas por muros e o lixo era todo colocado na parte de fora desse muro. Então, as ruas eram muito bem limpas e eles tinham um sistema de esgoto, o que é muito legal porque aí os dejetos não ficavam em contato com as pessoas, causando mais doença. Bom, gente, essa foi a minha aula, espero que vocês tenham gostado. Eu tô morrendo de saudade de vocês, espero que logo a gente possa se ver. Nesses minutinhos finais eu vou passar uma atividade bem tranquila para vocês. Ela não vale nota, mas caso alguém queira fazer e queira mandar para o professor Lucas pelo Teams, ele me mostra depois. A primeira delas é fazer um desenho do que vocês mais gostaram de ver na América pré-colombiana até agora. E a segunda delas é mais uma sugestão para vocês fazerem depois, porque agora não vai dar tempo, mas é assistir o filme A Nova Onda do Imperador, que é uma animação que tem na Netflix, eu acho que muitos de vocês já devem ter assistido, e contar pra gente quais partes das aulas vocês conseguiram identificar no filme, tá bom? Então é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado e fiquem bem, tá bom? Beijinho!